Bom dia a todos e a todas. Quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês que vem participar com a gente da nossa segunda edição do Café Jurídico. E hoje nós estamos com o tema Planejamento Previdenciário. Esse Café Jurídico é uma iniciativa da assessoria jurídica do Sindifisc, no sentido de orientar, né, especialmente sobre temas relevantes que envolvam o mundo do trabalho e os seus reflexos. Então, se vocês também podem participar com a gente das pautas, né, dos temas, fiquem à vontade para sugerir temas. Bom, então, o nosso tema hoje é planejamento previdenciário. Por que, quando a gente fala em planejamento previdenciário hoje, está tão, eu diria, na moda, e também é um tema que causa muita preocupação? Porque, com a nossa qualidade de vida, a nossa longevidade aumentou. Então, nós temos que pensar na nossa inatividade com uma programação. Por quê? Porque vai ser na aposentação, na aposentadoria, que nós vamos ter rendimentos. Então, se eu tenho um trabalho hoje, estou na atividade e tenho um rendimento, bacana. Mas, quando eu me aposentar, eu vou ter o mesmo rendimento? Há parte da nossa categoria que terá, que são aquelas pessoas que terão aposentadorias com paridade e integralidade. Mas esse sistema alcança todo mundo da categoria? Não, não alcança. Então, é por isso que nós precisamos programar, saber exatamente como é que vai se dar essa aposentadoria. Então, esse hoje é o nosso objetivo. Bom, o que é planejar? Eu fiz esses 6, 7 tópicos aqui, só para a gente entrar no tema, né, esquecer tudo e encarar aqui o planejamento previdenciário. O que é planejar? Então, quando a gente vai fazer um planejamento previdenciário, ou quando a gente escuta, né, essas duas palavras, então tem que vir à mente, no automático, essas seguintes situações. Primeiro, conhecer a realidade. Eu quero aposentar, mas para aposentar eu preciso preencher alguns requisitos. Eu preencho esses requisitos? Onde é que eu estou? Eu estou no regime próprio de previdência ou eu estou no regime geral de previdência? Bom, qual que é a diferença entre esses dois regimes? O primeiro, que é o regime próprio de previdência, é o nosso aqui da categoria, ou seja, dos servidores públicos do município de Goiânia. Então, esse é o regime próprio de previdência. E o regime geral de previdência? Regime geral de previdência é o INSS, né? Então, nessas duas sistemáticas, primeiro eu preciso me identificar em qual delas eu estou, se estou nos dois regimes, ou se não pertenço a nenhum desses regimes, né? Então, eu preciso conhecer a minha realidade. Conhecendo a realidade, aí eu preciso me organizar. Onde é que estão esses documentos? Quais são os documentos meus que o regime próprio de previdência tem e que o regime geral de previdência tem? Até ano passado, meados do ano passado, era mais tranquilo para nós aqui. Por quê? Porque nós tínhamos acesso ao sistema de simulação do Goiânia Prev. Eles promoveram uma alteração lá e nós não temos mais esse acesso. O acesso agora a estas informações de vocês só se dá através de um contato direto de cada um de vocês lá no Goiânia Prev, né? Então,
Não precisa se dirigir até o local, basta ligar, né? Nós temos o telefone, aqueles que tiverem interesse, é só procurar a assessoria jurídica que nós informamos exatamente o passo a passo para obter essa documentação. Então, é necessário já, de cara, montar uma pastinha, né? Montar uma pasta com aqueles documentos que são necessários para obter a aposentação. Dito isso, nós, então, conhecemos a realidade, organizamos essas informações, nós precisamos, a par dessa organização, verificar se esses documentos estão o quê? Corretos. Por quê? Porque lá na fase final da sua carreira, quando você vai requerer aposentadoria, o que pode acontecer? Pode ter informação incorreta, pode ter um dado funcional incorreto. Então, todos os documentos que nós tenhamos acesso, nós precisamos certificar se as informações ali contidas estão em regularidade com a nossa documentação e com aquilo que é informação correta acerca dos vínculos existentes. Bom, essa documentação que contenha irregularidade, ausência de um dado relevante, nós precisamos, então, por vezes, buscar documentos em outros locais para comprovar. Quero dar um exemplo para vocês aqui de um trabalhador do regime geral. Ele teve um contrato de trabalho anotado na sua carteira, saiu, não preocupou em dar baixa. Aí, quando ele vai lá requerer aposentadoria, o que ocorre? A informação que o INSS tem dele é que o vínculo dele permanece lá de 83 até agora. Né? E é uma informação que não é correta, porque ele teve aquele vínculo, mas em 89 ele passou num concurso público. E aí ele ingressa na carreira pública, mas ele deixou esse contrato de trabalho em aberto. Uai, doutora Anete, mas como que faz? Tem que resolver. A empresa já não existe mais. Então, o que nós pensamos de imediato? Vamos buscar, então, um extrato de FGTS, às vezes tem a informação da extinção do contrato de trabalho. Às vezes, nós vamos buscar, por exemplo, uma informação... Às vezes a pessoa quer aposentar e está faltando um mês só. E quando ela foi dispensada, lá atrás, numa empresa, o aviso prévio dela era indenizado. Se era indenizado, eu conto mais um mês. E aí eu pergunto, o senhor tem o termo de rescisão do contrato de trabalho? Não, doutora, não tenho. Aí a gente tem que ir, às vezes, no sindicato da categoria, onde homologava essas rescisões. Então, assim, a gente tem que buscar documento. Às vezes a empresa, por exemplo, é uma empresa que atende numa área insalubre, mas a gente não encontra dados nenhum, mas a gente sabe que teve um empregado que entrou na justiça, e aí a gente vai atrás desse processo para ver se tem um laudo pericial. Então, note que se eu não tenho uma documentação regular, eu vou ter uma série de trabalho para obter, essa regularidade documental. Então, às vezes, a gente pensa que é só ter um documento meu e do empregador que está resolvido e eu posso deixar lá para o final da carreira. Não. Então, é preciso que todos olhem. Se teve vínculo empregatício antes de ingressar no serviço público, verificar a carteira de trabalho, se tem lá a data inicial do contrato de trabalho, se tem a data final do contrato de trabalho. E aqui eu quero fazer um recorte que nós temos uma situação específica aqui do município de Goiânia, porque antes de 91 eram
todos seletistas, né? Então, era carteira de trabalho anotada. Esse era o vínculo, esse era o modelo. Então, agora chega na hora de aposentar, vai lá no INSS, pegar a certidão de tempo de contribuição. Mesmo tendo trabalhado no município, muitos ficam extremamente nervosos. Mas eu estou no mesmo lugar, como assim, né? Mas é necessário que se faça isso. Por quê? Porque há uma troca INSS, regime próprio e regime geral, há uma troca, e esse tempo anterior que vem para cá significa dinheiro, e esse tempo daqui que vai para lá também significa dinheiro, ou seja, monetização. E quando há essa figura do dinheiro, da monetização, todo cuidado é necessário para que não haja prejuízo do ponto de vista de regime, mas, sobretudo, prejuízo para os trabalhadores, né? Eu tenho todas essas informações, eu atendi aqui essa pessoa e, graças a Deus, está tudo regular. Contrato, tanto no regime geral quanto no regime próprio. Então, eu vou analisar essa situação. Antes, né, esses dias assim atrás, era muito fácil falar de previdência. Qual que é a sua idade? Quanto tempo de contribuição você tem? A informação, como ela era única, ela encaixava no vizinho, no colega da frente, no outro. Então, estava super fácil falar sobre previdência. Mas, a partir do momento que o nosso sistema vem sofrendo transformações, eu não posso mais dar de exemplo para 2 ou mais pessoas o mesmo regramento. Eu preciso analisar. E essa análise eu não vou fazer só do cargo atual, não. Eu vou analisar toda a vida contributiva dessa pessoa, né? Nós temos pessoas aqui na categoria, e eu vou fazer os exemplos mais nossos aqui. Eu tenho pessoas que fez curso técnico, eu tenho pessoas que serviram o Exército, eu tenho pessoas que trabalharam e não tiveram reconhecido o seu tempo de serviço no regime geral, eu tenho pessoas que, antes de ingressar no serviço público, teve empresas em seu nome, né, mas não teve recolhimento. Então, notem o tanto de informações que precisam ser analisadas da situação relacionada ao trabalho dessa pessoa. Então, eu não posso dizer que planejamento previdenciário é só para servidor público, é só para empregado, é só para empresário. Não, não posso. Planejamento previdenciário é para toda e qualquer pessoa que viva da renda do seu trabalho. Então, se ela tem, a vida dela é relacionada ao trabalho, para que ela possa se aposentar, eu tenho, então, que fazer uma análise da sua condição. A partir disso tudo, de todos esses dados colocados à mesa, eu vou simular, né? Eu vou, através de programas, tá? Através de programas específicos, eu vou, então, fazer uma simulação. Por quê? Porque é como se a gente fosse na prateleira e pudesse escolher qual a modalidade de aposentação eu vou querer, né? Se todas fossem ótimas, não precisaria de planejamento previdenciário. Eu ia pegar qualquer uma e, tudo beleza. Só que não é assim, né? O que os regimes querem? Eles querem pagar o menos possível. Isso é monetização. O capital, ele quer ser o menos dispendioso possível. E o que nós, segurados, tanto do regime próprio ou do regime geral, queremos? Nós queremos ir na prateleira e pegar a melhor regra, né? Por quê? Porque quando eu caminho para fazer a escolha, essa escolha vai ser até o último dia das nossas vidas.
Olha que coisa. Então, se eu faço nessa caminhada, pego a prateleira errada, eu vou sofrer até o final da minha vida. Por quê? Porque quando eu faço a minha aposentadoria, eu não posso, eu dou a entrada, vou lá, recebo, eu não posso mais renunciar a esta aposentadoria. Há um tempo atrás, tinha aí a desaposentação, né? Porque com essas mudanças, muitas pessoas, com medo de terem mais mudanças prejudiciais, correram e se aposentaram, né? Então, o que objetivava com essa desaposentação? Ela se aposentou, mas continuou trabalhando, porque aquela aposentadoria não era igual à renda que ela tinha. Então, ela aposentou, mas continuou trabalhando. Hoje, a gente não tem essa figura. Então, daí a importância de você se programar, né? Então, quando eu faço essa simulação e que eu vou te entregar um planejamento previdenciário, você vai saber exatamente, na regra atual, qual será o valor que você vai vir a receber quando da aposentadoria. Ah, doutora Arlete, então eu vou fazer só quando estiver prestes a aposentar. Opa, não. Você precisa conhecer a sua realidade, né? Especialmente porque nós não temos mais a figura da integralidade e da paridade. Por exemplo, eu ganho hoje na ativa R$15.000. Se eu for aposentar sem paridade e integralidade, eu vou aposentar com R$7.500, que é o teto da Previdência. Ou eu dou uma redução brusca na minha vida, né, porque vai cair pela metade, ou então eu vou programar outro tipo de renda, outro tipo de atividade, ou até mesmo começar a poupar, economizar e pensar no futuro. Eu posso, por exemplo, alterar o meu padrão de vida a partir do conhecimento que eu tenho para o futuro. Isso é previsibilidade e isso é eliminar riscos, não é? Porque, às vezes, eu posso levar a minha vida inteira gastando aquilo que eu ganho todo mês e imaginar, quando eu aposentar, vai estar tudo tranquilo. Porque muitos sabem, aqueles que entraram depois de 2003, que não vai ter a integralidade e a paridade, mas alguns não sabem, né? Alguns acham que entrariam na regra de transição, e quando eu faço que não está na regra de transição, é um desespero, né? Nós, mulheres, por exemplo, como o Estado já fez a reforma, que estava quase aposentando, né, quase nos 55, agora, sem choro, tem que trabalhar até os 57. Então, note, tem que ter uma programação e tem que acompanhar as mudanças que ocorrem nesse sistema. E aqui eu sempre digo, né, tem a questão da PEC paralela, o município de Goiânia, com relação à concessão da aposentadoria, ainda não promoveu reforma, mas o Estado de Goiás já promoveu reforma. Então, é necessário ficar atento. Bom, então eu simulei, está tudo aqui na mesa, está ali a prateleira, né? Estou aqui com o planejamento, então o que eu vou fazer agora? Eu vou verificar qual é a melhor, qual é a que vai me render mais, qual é o prazo que eu tenho que aguardar essa aposentadoria. Pode ser que, na mesma data, eu tenha opções de vários modelos de aposentadoria. Aí eu vou escolher aquela que vai ser mais vantajosa economicamente. Então, eu posso dizer que o planejamento previdenciário é o estudo do histórico, do tempo de serviço, da idade e das contribuições previdenciárias que o segurado possui com os diversos regimes de previdência. Aquilo que eu disse, o regime próprio,
e o regime geral de previdência, além da análise das atividades desenvolvidas ao longo da carreira, os salários de contribuição e a legislação aplicada ao caso específico. No caso das aposentadorias, nós temos aquela regrinha, né, que é tempus regium actum, ou seja, para eu aposentar, se hoje a regra anterior for melhor para mim, eu posso requerer, se eu tiver implementado todas as condições, e isso é importante, eu posso, então, requerer a minha aposentadoria com base na regra anterior à reforma de 2019. Mas, para que eu possa fazer isso, lá em 2019, eu já teria que estar apto à aposentadoria. Trazendo para a nossa realidade, aquelas pessoas que já recebiam abono de permanência, é uma prova inconteste de que ela pode aposentar naquela regra. Por quê? Porque o próprio município reconheceu que ela já tinha o tempo suficiente para aposentar, tanto é que concedeu o abono de permanência. Bom, objetivo do planejamento previdenciário. 1. Organizar a vida contributiva de forma preventiva, evitar prejuízos, né, com recolhimentos irregulares, códigos. Tem alguns profissionais liberais que, quando chega para a gente fazer o planejamento previdenciário, eu não sei se aqui vocês vão lembrar, lá atrás era carnê que pagava, né? Hoje o contribuinte individual paga, mas é por guia avulso. Mas tinha um carnezinho amarelinho lá atrás e era por faixas. Então, você começava com um salário, 2, 3, aí o finalzinho era 10. E o que acontecia muito, e a gente está vendo isso agora, quando mudava o salário mínimo, a pessoa recolhia com base no salário anterior. Então, aquelas pessoas que recolhiam sobre um salário, a gente vai fazer o planejamento, aí aquele mês não conta, né? O último planejamento que a gente fez, esse cliente, ele ficou 11 meses pagando abaixo do mínimo, ou seja, quase um ano sem reconhecer aquele tempo. Então, agora, o INSS faz, né, oportuniza o recolhimento para você contar esse tempo. Então, ele vai recolher e vai ganhar aí esse tempo de 11 meses. Às vezes, também, recolhe com um código errado, né? Então, é por isso que a gente precisa olhar direitinho para não ter problema. Às vezes, faz recolhimento indevido. Profissional liberal, lá atrás, trabalhava em vários locais e, às vezes, recolhia acima do teto. Não tem necessidade, tem que observar o teto. Aquilo que está acima está errado, né? Se tiver tempo, se tiver dentro desses últimos 5 anos, pode pedir de volta aquilo que excede, mas se tiver passado de 5 anos, já está prescrito, operou a decadência e não há como correr atrás. Contribuições abaixo do mínimo exigido, né? Esse exemplo que eu dei para vocês. Verificar possíveis períodos contribuídos e não registrado nos CNIs, pendências e erro. O que acontece? O empregador é que informa, né? É o empregador que informa para o regime geral as suas contribuições. Então, às vezes, tem empresa que não recolhe, né? Tem empresa que toma o serviço, fica de recolher e não faz o recolhimento. Então, essas situações todas podem ser regularizadas dentro desse planejamento. Verificar outras inconsistências e irregularidades. Então, para elaborar o planejamento, eu vou fazer essa análise, né, desse período aí contributivo, os períodos laborados e não pagos, ou seja, às vezes a pessoa trabalhou, mas não recolheu. Aí ela tem como provar o ofício, aí a gente pode fazer o recolhimento.
Aqui, atenção, cuidado, servidores públicos. Pode até pedir reconhecimento, mas aí vai ter que fazer com base no salário atual. Nós tivemos um caso aqui no sindicato que eu fiz e eu achei que não era bom. Faltava pouco tempo e o risco que ela corria de ter que recolher um valor muito grande era imenso. Então, a gente não fez, ela optou por ficar mais um tempo. Realização de atividades especiais. Então, aquelas pessoas que trabalham em ambientes insalubres, periculosos, a CLT regulamenta. Nós temos uma condição específica, que é o risco de vida, não é? Que é uma aposentadoria interessante para quem completou 25 anos até 2019. Por quê? Até 2019, a aposentadoria especial pelo regime geral de previdência era a melhor aposentadoria. Por quê? Porque ela era feita com base no salário de contribuição, ou seja, era integralidade. Então, bacana. Pessoas que completaram depois, não é interessante. Por que que não é interessante? Porque o cálculo agora é por média. E aí, além de ser média, o INSS também estabeleceu o limite de idade, que é 60 anos. Então, essa reforma de 2019, e aí, nesse aspecto, ela atinge a categoria. Por quê? Quando nós tivemos aqui aquela palestra, ficou bem claro que algumas regras de 2019 é de ordem cogente e o município já aplica. Com relação às aposentações, não. Mas, com relação à modalidade, por exemplo, e à forma de calcular, sim. Então, precisa ficar atento. Contribuições, regime próprio e regime geral. Aí tem que estabelecer lá. Hoje a gente está fazendo de uma integrante da categoria que ela tem vínculo no Estado, no município, e trabalhou anteriormente a esses ingressos no regime geral de previdência, como empregada. E também como empresária, teve uma empresa no seu nome. Então, a gente está correndo atrás de documentação, só para vocês terem uma noção do que é esse planejamento previdenciário que está sendo bastante difundido aí, comentado. E aí a gente vai, então, partir para a simulação. Então, o planejamento previdenciário ele vem primeiro descrevendo a sua vida contributiva, né? Vai descrever o que você fez aí ao longo da sua vida contributiva. Se tem muito tempo ou pouco tempo, vai estar lá descrito. Regime geral ou regime próprio, vai estar lá descrito. E, ao final, vai vir a simulação, né? Então, nos nossos, a gente sempre orienta, olha, a sugestão desse presente planejamento previdenciário é aguardar a aposentadoria na modalidade tal. Aí vai ficar a critério da pessoa a aguardar ou não. A quem se destina esse planejamento previdenciário? Para seguradas e segurados, né? São vocês, para a classe trabalhadora, né? Para mim, para todos aqueles que trabalham e contribuem, se destina o planejamento previdenciário. Então, seguradas e segurados do regime geral de previdência e regime próprio de previdência que desejam se aposentar com segurança, conhecendo todas as suas possibilidades, né? Não adianta eu ficar aqui trabalhando e achando que eu vou ter uma aposentadoria no teto, né? Desconhecendo a minha realidade. Ou eu me ajeito com o que eu vou ter de benefício pela frente, ou então eu vou nessa vidinha mais ou menos, quando chegar lá eu faço os ajustes, né? Se eu ganho hoje na atividade, sei lá, 10 mil, eu vou aposentar com 4, 5. Então, eu tenho que ver aí como é que vai ficar esse desequilíbrio, né? Ou eu vou poupar, ou eu vou adequar, enfim, vou criar. No caso dos servidores públicos,
Aqui a gente pode fazer o complemento, aquelas pessoas que não têm a paridade, a integralidade, pode ter aí a aposentadoria complementar, né? Pode ter a previdência complementar. Aí essa previdência complementar é de acordo com o que cada um estabelece, ou seja, é um complemento. Às vezes a gente, no afã assim, de economizar e economizar, acaba fazendo algumas alternativas não muito bacanas. Por exemplo, contribuinte individual e MEI, que é o microempreendedor individual. O contribuinte individual é 20%, mas ele tem uma série de vantagens. Não adianta, gente. A monetização, em todo canto que você vai, ela está sempre à frente. Como é que você vai ter uma vantagem se você não contribui para esta vantagem? Não tem jeito, a conta não fecha. E hoje a conta precisa fechar. Então, as pessoas precisam avaliar. Tem pessoas que têm condições financeiras capazes de honrar os 20% e não faz, né? Tem pessoas, por exemplo, na família, que, às vezes, ajuda, né, com contribuições, com presentes, com graça, com um monte de coisa, e vê lá, por exemplo, um irmão, um tio, que não está inserido no regime de previdência. Né? Há aquelas pessoas que falam, mas INSS não está com nada, mas só um salário mínimo? Mas é um salário mínimo que pinga todo mês. É uma garantia. Né? Esposas, por exemplo, que não têm recolhimento nenhum, tem que ter esse olhar atento. Porque, por exemplo, e aí advogado tem que fazer o papel do diabo, vocês me desculpem, a gente tem que pensar nesses fenômenos. Morte, por exemplo, quando a pessoa morre, se você tem uma pasta que está tudo ok, beleza, seus segurados vai ter tranquilidade, né? Vai receber uma pensão. Agora, se o negócio está bagunçado, se para você já era difícil, porque se está desorganizado, imagine para as pessoas, né, que estão à sua volta e que dependem, né, de você, esposa, filhos, né, pai, mãe. Então, assim, a gente precisa ter essa preocupação com a previdência. E se vocês têm uma pessoa próxima, que vocês conhecem, né, que não tem uma segurança, que tem uma atividade esporádica, né, vamos inserir na previdência, vamos verificar aí qual é a condição, né, tem contribuinte individual, tem facultativo, até o próprio MEI, para aquelas pessoas que desenvolvem atividades, sabendo das restrições, né, que não é um programa amplo, a previdência para a dona de casa, né, então, tudo isso é importante. Situações típicas para o planejamento previdenciário. Eu quero lembrar, assim, o que eu estou trazendo aqui são as mais comuns, tá? Mas não esgota aqui. Tá? Então, podem ter outras situações, mas, no geral, o que a gente vê comumente são essas aqui. Vários vínculos empregatícios durante a vida toda, pagaram ou paga, né, em algum período, o INSS por conta próprio, estão pensando em se aposentar, mas não estão contribuindo com o INSS. Vocês não vão acreditar, mas, às vezes, a gente atende pessoas que chegam lá no escritório e falam, Turanete, eu quero aposentar. Tá, de que forma que você contribuiu? Não, nunca contribuímos, não. Não, nunca contribuímos, não. Não, mas o fulano recebe. Mas como que ele recebe? Então, assim, a aposentadoria é uma coisa. Além da aposentadoria, o governo, né, federal, o regime geral de previdência, porque a gente tem, aspas, um estado de bem-estar social, ele paga para aquelas pessoas que não têm condições de trabalho, que não tem quem possa auxiliar, porque a família é obrigada a ajudar essas pessoas, né? Um benefício que é vulgarmente chamado de LOAS, né?
que é um benefício social. Mas, para você receber esse benefício social, a renda familiar não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Essa é a regra geral. Ou seja, então eu preciso de uma casa com 4 pessoas, né, que a única fonte de renda seja um salário mínimo. E eu tenho que comprovar doença, incapacidade, né? É um benefício assistencial. Então, não adianta que não vai receber se não preencher os requisitos. Se for empregado da cooperativa, é uma realidade. Aí a gente tem que correr atrás e provar essa condição. Se for cooperado, aí é outra regra. Não, aí não tem problema, se a cooperativa desapareceu, mas a gente tem o CNPJ, aí a gente precisa ir para faz o requerimento administrativo no INSS, sendo deferido, ok. Se o INSS indeferir por falta de contribuição, a gente vai para a Justiça Federal e vai entrar com uma ação pedindo o reconhecimento desse tempo de serviço da sua carteira de trabalho, de tanto a tanto. Aí a Justiça Federal vai deferir e o INSS vai computar esse período. O exemplo que ela deu é o tempo de... No exemplo dela, a carteira está anotada. Aí ela vai ter lá a anotação do empregador, que é a cooperativa, e vai estar lá a anotação da remuneração que ela recebia. Então, nesse caso, ela vai considerar essa informação. Agora, quando eu vou pedir tempo de serviço que eu não tenho informação, por exemplo, eu tenho um contrato de trabalho com uma entidade, mas a entidade, eu não tenho recibo nenhum, absolutamente nada. Então, nesse caso, o mínimo que pode ser reconhecido para que eu tenha como tempo de serviço é um salário mínimo. Então, eu vou ter que recolher exatamente dentro desse um salário mínimo. Em outras situações de recolhimento também, se eram 3 salários mínimos lá atrás e reconhecer, eu vou ter que fazer o recolhimento atualizado, viu? Tem gente que chega lá querendo que a gente faça o reconhecimento e quer pagar lá os 3 salários mínimos lá de 1993. Não, era 3 lá, então tem multa pelo atraso. Então, aqui nós vamos atualizar esse valor. Então, é por isso que a gente precisa ver, não é tudo que você vai falar, ó, por exemplo, eu tenho tempo anterior que não está computado. Mas, de qualquer forma, eu preciso de idade para aposentar. Vale a pena eu ir lá, ter despesas, se de toda forma eu vou ter que ficar no serviço? Não. Então, você ignora esse período e aguarda, porque se você trabalhar mais 2, 3 anos, você vai conseguir aposentar na melhor regra, então está resolvido. É todo salário que está inferior ao que deveria ser que eu preciso recolher? Não. Se eu for recolher e for vantajoso para mim, então vamos sair recolhendo tudo. Mas se não for vantajoso, eu não preciso recolher, porque eu vou ter que continuar trabalhando, porque agora o meu requisito não é mais só tempo de contribuição, né? É tempo de contribuição e idade. Então, eu preciso desses 2 itens aí, estar absolutamente dentro da regra. Exceção, aqueles que entram em regra de transição, tá? Mas o comando geral é esse. Para o regime próprio, reconhecer um tempo seu do regime geral, qual é eu diria, a moeda de troca? É a certidão de tempo de contribuição. Tanto de lá para cá, do próprio para o privado, quanto do privado para o próprio. E aí tem algumas situações, por exemplo, a pessoa quer aposentar numa regra, não deu certo. Antes era muito comum, alguns da categoria já fizeram isso. Não estava programado, achou que era o último emprego, o último vínculo, foi lá no INSS, pegou a certidão integral do tempo de contribuição. Veio, averbou no município.
Ontem eu estava lá no Goiânia Prev, tratando exatamente dessa situação. Aí o que acontece? A pessoa não precisa mais, ele averbou 15 anos, mas hoje, para ele aposentar, ele não precisa de 15 anos, ele precisa de apenas 5 anos. Aí ele requereu, então, a desaverbação daquela certidão de 15 anos. Essa desaverbação, o que o município vai olhar? Se tiver tido alguma vantagem financeira, ele não vai desaverbar esse tempo. Por exemplo, esses 15 anos foi no serviço público, e esses 15 anos contou para efeito de quinquênio. Ele entrou, pegou a certidão e já averbou de cara 3 quinquênios. Não vai ter reconsideração dessa certidão, ou devolução, ou desconsideração, certo? Isso é uma situação. Segunda situação, não, eu quero desaverbar e não teve essa vantagem financeira com aquele período que ele averbou. Aí é o seguinte, tem aqui também, nós já fizemos isso. Vai lá, requer a desaverbação no município de Goiânia. Desaverbou, você pega o documento original, leva lá no INSS, aí lá a gente entra com requerimento administrativo pedindo a retificação da certidão de tempo de contribuição. Onde consta de 1/1 de 2010 a 1/1 de 2015, eu quero apenas 1/1 de 2014 a 1/1 de 2015. O INSS vai avaliar. Nesse modelo que a gente fez, o INSS pediu que a gente voltasse aqui no município e pegasse um documento do município declarando que ele não teve nenhuma vantagem econômica com aquela certidão averbada. Aí nós pegamos essa declaração, levamos para o INSS retificou, devolveu, ele averbou aqui no município só esse período que era de interesse dele. O restante ele vai aposentar no regime geral de previdência. Então, funciona desse modelo a certidão de tempo de contribuição. Ficou claro? Documentos necessários para a elaboração do planejamento. Bom, Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Então, normalmente eu peço o CPF, né, do INSS, a senha para a gente ter acesso a esse CNIS. Depois pode mudar a senha. Então, é importante que a gente tenha esse documento. Fichas financeiras, no caso de servidores públicos. Ontem, lá, para ter acesso àquela simulação, né, eles me exigiram procuração pública, procuração de tudo quanto é jeito. Eu levei uma procuração, eles queriam lá um tema específico. Então, a gente vai continuar nesse formato que a gente faz. Vocês ligam, obtêm esse documento e me passam. Carteira de trabalho, né? Carteira de trabalho é importante, porque quando é feito o PIS ou o PASEP, via de regra, fica na última folha. Vocês dão uma verificada nesse documento, está lá grampeado. Era prática comum dos contadores fazer isso. Faz o PIS ou o PASEP, grampeia na última página, né, e dá CTPS. Carteira de trabalho, certidão de tempo militar, se houver, certidão das escolas técnicas, né, se for o caso. Guias de recolhimento previdenciário, certidão de tempo de contribuição de regime próprio, laudos, aquelas pessoas que trabalham em condições insalubres ou periculosas. Insalubre é agentes químicos, físicos e biológicos, né? Periculosidade são as radiações ionizantes, quem trabalha com raio-x, né? Então, a gente precisa ter um documento
que é o PPP, o LTCAT, e agora tem um outro laudo. E agora quero fazer um parênteses aqui para vocês, é que as empresas, né, vocês que estão aí na auditoria, as empresas agora são obrigadas a ter uma empresa de segurança do trabalho. Os contadores agora ficaram mais tranquilos. Por quê? Porque esses dados relacionados à saúde e segurança do trabalhador têm que ser inseridos no e-social, mas não mais pelos contadores, por essas empresas. Então, todo mundo bravo, demorou um tempo aí para entrar na vigência, mas agora todo mundo tem que fazer isso, clínicas, enfim, empresas. Não pode. Não pode. São situações distintas. Até porque, o que acontece? Antes, quando era o carnê, era um entendimento de que, se a gente recolhesse daquela forma, estava tudo certo, tudo ok. Com a alteração que houve em 94, qual é o entendimento que passa a ser adotado pela Receita Federal? E aqui muita gente teve problema. É que Previdência Social é de acordo com o que você ganha. Se você ganha acima do teto, você tem que recolher sobre o teto. A partir dessa modificação legal, não se admitiu e não se admite mais que você faça o recolhimento a seu modo e tempo. Por exemplo, eu quero recolher sobre tantos reais. Não, você tem que recolher de acordo com o que você ganha. Então, como eu assessoro uma outra categoria, que é basicamente de profissionais liberais, e aí eu tenho uma briga enorme com o contador. Por quê? Porque ele faz o livro caixa, dele lá, no final ele ganha, vamos supor, 10 mil por mês. Aí ele recolhe para a Previdência sobre 2 salários mínimos, ou sobre 3, que é o piso da categoria. Mas aí lá no imposto de renda dele, vem lá a renda de 10 mil reais. Então, teve um ano, e aí a Receita ela não tem perna para olhar todo mundo. Né? Se a Receita Federal tivesse, talvez fosse diferente. Mas ela segmenta. E teve um ano, aqui em Goiânia, que ela segmentou essa categoria. E nós tivemos muitos problemas. Por quê? Porque deu uma informação para o INSS, então o INSS falou, não, esse profissional aí ele ganha 2 salários mínimos por mês, o INSS. E lá na Receita Federal, por quê? Muito recibo, né? Da área da saúde, então abate, né? Nós, advogados, não abate, mas saúde abate. O que acontece? Todos os pacientes juntaram lá os recibos. Então, a renda dele foi dessa altura e recolheu dessa altura. Então, ele tem que fazer o complemento para a Previdência Social. Ou então, ele tem que apresentar o livro caixa, que ele ganhou 10, mas ele teve 6 de despesas, então só sobrou esses 2, e com esses 2 ele recolheu. Quando estava nessa realidade, a gente apenas informou isso, juntou o livro caixa e resolveu. Mas situações que a gente não teve condição de juntar o livro caixa, teve que fazer uma retificadora e fazer os recolhimentos devidos. Só regime geral de previdência. No regime próprio, não. Por quê? Porque já é retido na fonte o seu imposto de renda. Então, o empregador já retém e repassa. Então, o que acontece? Se você tiver outra renda que não seja do vínculo efetivo, aí tem que fazer um imposto de renda. E se for profissional liberal, por exemplo, empresário, pode até ser, né, em que pese aqui eu não recomendar. Né, eu sempre recomendo que servidor público não seja nem sócio nem cotista, mas vamos supor que tenha, né, algum cotista. Se tiver cotista
e se tiver que exerçam outras atividades autônomas, aí ele tem que fazer o livro caixa dele, e se lá as duas coisas não vinculam, mas se lá tiver despesas a serem abatidas, tiver livro caixa, né? Aí você vai abater o seu livro caixa e vai fazer só aquele recolhimento devido. Agora, se for, isso estou falando de profissional liberal, agora, se for empresa, né, aí tem que seguir a regra para o tipo de empresa, se é optante do Simples, se não é, se é uma Eireli, enfim, aí tem que avaliar, ainda que cotista. Depende, por exemplo, se você tem tempo que não seja concomitante, vamos pegar uma reta numerada, exemplo, você fez 18, começou a contribuir para o INSS, para o regime geral, em 90. Você entrou no serviço público em 2000. Então, tem 10 anos aí, né? Esses 10 anos, você não averbou aqui. Então, hoje, para você se aposentar no regime geral, você precisa de um tempo mínimo de 15 anos. Aí você vai avaliar se compensa você pegar mais 5 com esse lá de trás, que dá 15. Concomitante, você não vai fazer jus a esse benefício previdenciário. Você não tem como trazer nem de lá para cá, nem daqui para lá. Então, você não vai aposentar, salvo se for aquelas categorias que a Constituição Federal autoriza o duplo vínculo. Aí você vai poder um vínculo 1 ou vínculo 2. Aí tudo bem, não tem problema. Agora, precisa fazer conta, porque se você for contribuir, por exemplo, com um salário mínimo, para ter uma modalidade de aposentadoria, talvez fosse mais interessante você permanecer no regime próprio e fazer uma previdência privada. E aí, na previdência privada, é importante olhar o que está fazendo. Por quê? Porque previdência privada tem taxa de administração, tem risco do fundo, então você precisa... Bom, eu vou pagar aqui todo mês R$1.000 de previdência privada. Tá, R$1.000? Bacana. Esses R$1.000, taxa de administração, qual é o valor? Tanto. Despesas da conta do grupo, tanto. Então, eu vou economizar R$800 por mês. Compensa? Compensa. Então, eu continuo. Não, não compensa, não vai. Isso é o item 1 de previdência privada. Item 2. Qual que é o sistema da previdência? É PGBL ou é VGBL? Qual que é a diferença desses dois sistemas? Você vai pagar o imposto de renda no saque. Então, vamos supor, você economizou aí com esses 800 todo mês, chegou lá no final, você economizou 100 mil. Se você tiver que pagar um imposto de renda, para você retirar, vai ser 27,5, né? Então, você vai ter, de novo, um decréscimo na sua renda. Na outra forma, você não vai pagar esse imposto de renda no final e você tem que ir fazendo aportes ao longo da sua vida contributiva. Então, a previdência privada, ela precisa ser analisada, porque se você for sacar o dinheiro, às vezes não é interessante. E se você for querer ter esse dinheiro, porque hoje pensa assim, gente, minha previdência privada está lá, eu vou sacar. Não, eu tenho que pagar um imposto de renda. Aí você vê um valor, né? O último que eu acompanhei, R$500 mil era a previdência privada dele. Para ele sacar esse dinheiro, ele tinha que pagar um imposto de renda, 27,5%. Não, não compensa. Vou deixar, vou fazer, tá. Aí saiu do escritório decidido a não mexer, não, a sacar o dinheiro, pagando os 27,5%. Depois ele volta. Alguém pôs na cabeça dele, enfim, ele falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou aposentar, vou fazer a renda, aí a renda mensal até 72 anos ia dar mais ou menos em torno de R$4.500, pegando esse valor, idade jovem, beleza. Depois ele voltou lá e falou assim, é o seguinte,
vai que eu morro amanhã. Eu vou perder esse dinheiro todo? Eu prefiro perder os 27,5, eu vou lá pegar esse dinheiro. Aí, pegou o dinheiro. E o que fazer com esse dinheiro? Eu falei, pelo amor de Deus, não abre negócio, porque a vida inteira você nunca teve negócio, né? Eu acompanhei aquele pessoal de PDV, que pegava um dinheiro bom, e aí montava padaria, montava comércio, mas nunca teve estrutura para fazer nada disso. Então, está lá com dinheiro parado, querendo investir. Então, essas decisões, a gente tem que olhar muito o perfil da gente, né? O que a gente quer para esse final. Quem almeja manter a renda, por exemplo, quem não tem aposentadoria integral e com paridade, eu acho que tem que almejar a previdência privada para complementar. Aí ele precisa ver qual o valor ele precisa contribuir para complementar e manter a mesma renda. Acho que é por aí. Ai, desculpa, gente. Nossa. Bom, então é isso, então está encerrado, eu agradeço, depois quem tiver alguma dúvida, a gente vai falando aí nos plantões, enfim, ficam todos à vontade. Obrigada, muito bom vocês estarem aqui, e o Café Jurídico continuará com outros temas, tá? Muito obrigada.